Já percebeu quantas taxas você paga por serviços e às vezes nem percebe? Mas muitas dessas cobranças são abusivas e não podem ser repassadas ao consumidor. Imagina só pagar 48 mensalidades em uma faculdade particular e ao final do curso ser informado de que para ter o diploma é preciso pagar uma taxa. Pois isso é muito comum e os órgãos de defesa do consumidor estão de olho. Esse tipo de cobrança é abusiva. Em todos os valores que o consumidor já pagou, já arcou com os custos do curso, já está remunerando aquela taxa, aquela emissão daquele certificado. Abuso também, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é cobrar taxa de corretagem para profissionais contratados por construtoras para a venda de imóveis na planta. O cidadão não pode pagar a conta de um serviço solicitado pela incorporação. O corretor, em momento algum, trabalha para o consumidor. Os bancos também estão proibidos de cobrar taxa para abertura de crédito e para emissão de boleto. Para o Superior Tribunal de Justiça, os custos da operação da instituição bancária não podem sair do bolso do consumidor. Portanto, mais cobrança abusiva. Taxa de adesão para planos de saúde. Valor equivalente a uma mensalidade, cobrado apenas para contratar um serviço. Além do Código de Defesa do Consumidor, a Agência Nacional de Saúde Suplementar também proíbe essa exigência das empresas. Há fornecedores que argumentam que aquele valor serve para a remuneração do corretor, por exemplo. Mas é ilegal, é uma prática abusiva. Obrigações à parte, até para se divertir, tem cobrança abusiva. Bares e boates insistem na consumação mínima, que pode ser enquadrada como venda casada e, portanto, é ilegal. Em restaurantes, a taxa para perda de comanda também é vista com maus olhos pelo PROCON. O que deve ser feito? Já que o fornecedor ele suporta todo risco do negócio, ele deve se cercar de meios para que, caso alguma comanda seja extraviada, ele tenha meios para verificar de fato o que foi consumido pelo consumidor. E para falar mais deste assunto, está aqui no estúdio o advogado Luiz Gustavo Mulha, da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Distrito Federal. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, primeiro, como saber se uma taxa é abusiva ou não, já que existem taxas feitas pelos legislativos municipais ou estaduais e são diferenciadas? A exemplo, taxa de cobrança de limpeza urbana, uma delas. De bombeiro, outra. Como saber se uma é abusiva ou não? Primeira coisa, a gente tem que pensar, toda taxa que o governo institui, seja ele federal, estadual, municipal, ela é galgada em uma lei específica. Então, se você duvidar de uma taxa, basta a gente procurar a legislação. Seria o quê? Procurar na internet e colocar taxa de limpeza urbana. É legal ou não é? Porcentagem. IPTU. Será que o valor do meu IPTU, a porcentagem efetiva do IPTU está correta? Em cima do valor, no demonstrativo tem que existir. Por quê? É questão de informação. Mas a gente não pode esquecer que é uma coisa distinta entre direito civil e direito consumidor. Quando eu falo de taxas obrigatórias e impostos, é uma questão legal. Quando eu vou para o direito do consumidor especificamente e vou trabalhar com taxa, por exemplo, uma taxa de matrícula. Eu posso cobrar taxa de matrícula ou não posso cobrar taxa de matrícula? É mensalidade ou é taxa? Não, eu tenho que pagar a mensalidade de janeiro e tenho que pagar também a matrícula. Opa, está tendo duplicidade nisso. É exatamente nisso que o consumidor tem que se verificar. Quando existe o quê? Um abuso da equidade, um abuso de direito. Atualmente, ou melhor, já há um bom tempo, existe uma teoria chamada a teoria do abuso de direito, que o STJ e os tribunais em geral têm efetivamente consolidado esse entendimento. Por exemplo, esse que eu dei agora de taxa de matrícula. É um abuso de direito. Taxa de matrícula não é permitido? Não é permitido. E muitas academias, em especial, cobram isso. Faculdade cobra, mas quando você tem um aluno de direito, o aluno de direito às vezes é mais aguerrido, ele vai em cima e briga por isso. Então ela não pode ser cobrada. Por mais que coloque, essa taxa de matrícula eu estou utilizando para fazer um pagamento administrativo, uma manutenção administrativa. É ilegal, porque você já está recebendo a sua mensalidade. Você está sendo cobrado 2 vezes. E nesse entendimento, o que o consumidor pode fazer? Pode realmente procurar um juizado especial, pode procurar um escritório de advocacia, um advogado conhecido, e pedir o quê? O que a gente chama de repetição de indébito. Eu estou pagando o mesmo serviço 2 vezes, eu estou sendo cobrado 2 vezes pela mesma coisa.
Tem como, tipo, chegou num estabelecimento e se deparou com essa cobrança, desconfiou que é uma cobrança ilegal, irregular, reclama na hora, procura na hora, fala, não vou pagar agora, eu vou ver se é legal e depois volto. Como que o consumidor negocia esse tipo de coisa? Ou melhor, diz que ele vai procurar aquilo, já que às vezes é imediato, né? O pai vai lá na escola fazer a matrícula do filho e se depara com isso, tem que pagar ali na hora. Ele paga, pede o reembolso, ou ele pede um tempo para ver se é legal ou não? Isso vai depender do que efetivamente é de interesse do consumidor. O pagar e depois brigar é positivo, mas a gente sabe que às vezes o cotidiano nosso é muito rápido, né? E às vezes a gente deixa para lá e esquece, e aí você acaba o quê? Ajudando o empresário a conseguir uma taxa, perpetuar nesse pagamento de uma taxa que não seria viável e legal cobrar. Então, assim, existe o PROCON, que é capaz de fazer essa fiscalização. Agora, se falar, mas o PROCON ele deveria fiscalizar o Brasil inteiro, o DF inteiro. Só que eu tenho um problema. Eu tenho poucos fiscais, poucas pessoas concursadas para exercer esse poder de polícia, de fiscalizar. Mas, se você pagar, você pode ir ao PROCON, justamente quem pagou, o nome de quem está indo, se for menor de idade, o seu genitor ou sua genitora, e efetivamente pedir essa devolução desse valor. O PROCON vai atender imediatamente, às vezes o PROCON consegue resolver isso por telefone. Logicamente, levando um advogado no estabelecimento, vai criar aquele embate, mas também se resolve. 10% em restaurantes, bares, é permitido, é legal? Olha só, eu não posso pegar essa taxa específica de 10% e jogar a obrigatoriedade de pagamento para o consumidor. Essa taxa de 10% é diferente de cobrar couvert. Mesmo o couvert, que seria o couvert artístico, ele não é obrigatório, ele é facultativo o consumidor pagar. Quer dizer o quê? Se o consumidor não quiser pagar, ele tem efetivamente esse direito de não pagar. Então ele vai sair do estabelecimento sem pagar aquele valor. Se sofrer algum tipo de constrangimento, cabe um direito de ação. Se o proprietário ou o gerente obrigar, é polícia. Ele tem direito de dizer que ele não quer pagar. Tem direito de dizer que não vai pagar. Agora, quando a gente coloca, que nem a reportagem colocou, a pessoa perdeu a comanda, é mais difícil. A pessoa está no estacionamento, perdeu o ticketzinho do estacionamento. Você pode verificar que a maioria dos estabelecimentos colocam já a publicidade na parede, falando, se você perder, vai pagar tanto. Só que esse valor é abusivo. Logicamente que ele coloca esse valor mais alto para obrigar a pessoa a ser mais diligente, guardar esse documento. Mas ele não pode cobrar R$100, R$200 porque perdeu esse documento, mesmo porque a gente tem meios tecnológicos para verificar se gastou ou se não gastou. Então tem que tomar cuidado realmente com essa abusividade. Falar, posso cobrar? Pode cobrar. Posso obrigar? Não posso. Tá ótimo, a gente ainda tem várias perguntas para serem feitas a respeito desse assunto, daqui a pouco a gente volta com o mesmo assunto. Um minutinho, por favor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Luiz Gustavo Mulha, da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Distrito Federal. A gente já falou alguma coisa sobre academia, mas algumas academias, por exemplo, fazem um plano de 1 ano determinado ou 2 anos para você ter uma fidelidade àquele estabelecimento, com um valor da matrícula pré-estipulado. Se você terminar esse contrato antes, estipula-se uma taxa para cada mês não frequentado para que você pague para o estabelecimento. Isso é regular ou não? Não. Toda relação de consumo ela tem que ser baseada no quê? Numa equidade e a boa-fé. Então não tem como trabalhar a boa-fé separada da equidade. E eu tenho que lembrar que o direito do consumidor ele ainda coloca a questão da hipossuficiência. Logicamente que uma academia, quando faz isso, ela não está tentando apenas deixar você fidelizado. Ele está tentando o quê? Pagar suas contas. Ele quer receber, ele quer ter a certeza que vai receber aquele valor, às vezes até para adiantar essa parcela junto a um banco, uma instituição financeira. Então, quando ele faz isso, é porque ele vai ter realmente perdas. E quando ele tem essa perda, eu posso também chamar de risco empresarial. Eu não posso repartir o risco empresarial entre o fornecedor e o consumidor. Então, quando se coloca, eu vou perder esse dinheiro, não pode, porque você não utilizou. Então, qual é o comum de acontecer? Geralmente você pagou no cartão, vai ser debitado, você cancela esse valor do cartão e se continuar essa cobrança, você vai fazer o quê? Procurar o órgão de defesa do consumidor ou, se for o caso, propor uma ação judicial. Agora, uma taxa que pega muita gente na hora de comprar casa própria, que é a taxa de corretagem, muita gente se depara com essa taxa, é ilegal? É ilegal. Na realidade, a taxa não é ilegal, a taxa é legal. O que é ilegal, efetivamente, é você tentar fazer uma venda casada, ou você obrigar o consumidor a pagar uma taxa que quem deveria pagar seria a construtora. Seria o quê? O consumidor chegar para comprar um imóvel e obrigar o consumidor a pagar a corretagem e que esse valor da corretagem não vai entrar no valor final do imóvel. Isso é fácil de verificar, porque geralmente isso é feito o quê? Em talonário,
que você já faz o cheque nominal a pessoa A, B ou C ou para a empresa de corretagem e que esse valor, quando você pega o seu extrato de financiamento, ele não está abarcado naquilo ali. Então, você efetivamente está sendo lesado, porque é um dinheiro que quem deveria remunerar aquela empresa que fez a corretagem, os corretores de imóvel, a publicidade, deveria ser a construtora e não o consumidor. Quem se depara com essa cobrança aí faz o quê na hora? Pode procurar efetivamente o PROCON para realmente verificar se a gente consegue resolver extrajudicialmente. É importante colocar muito sério isso. Porque às vezes as pessoas procuram o PROCON e pensam que o PROCON vai entrar com uma ação contra a empresa para reaver o dinheiro. E não é isso que o PROCON faz. O PROCON tenta fazer o quê? Fazer a equidade, um acordo. Olha, empresa, você cobrou errado, devolva isso para a empresa, não faça mais isso, e aí tem um procedimento. Se o PROCON multa até 3% do faturamento, esse dinheiro não vem para o consumidor. Esse dinheiro vai para o PROCON ou vai para o governo. Isso independe dele procurar uma ação judicial para reaver o dinheiro dele. Então, o que ele deve fazer? Procura o PROCON para tentar resolver extrajudicialmente. Não conseguiu? Procura efetivamente um advogado. Foram várias pessoas, está sendo lesado. O Ministério Público está aí para isso também. O Ministério Público pode tentar interceder perante o fornecedor, construtora e os consumidores de uma maneira coletiva, mas nunca pessoal. Lembrando que a ação que o Ministério Público entrar, esse dinheiro, se de repente receber alguma indenização, também não vai para o consumidor. Isso vai para o fundo próprio específico do Ministério Público. O negócio é estar bem informado, saber o que se deve ou não pagar, né? Positivo, e também ler. Ler muito. Não assinar nada sem ler. Tudo que se questionar. Esse valor é referente ao quê? Isso vem para onde? Não, dá um cheque e depois do recibo. Não, faz um recibo, pega um pedaço de papel e faz exatamente no momento. Por quê? Porque quanto mais documentos você tiver, mais fácil vai ser o quê? Provar para o juiz, provar para o Poder Judiciário essa abusividade que existiu e a falta de boa-fé. Tá ótimo. Muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos a respeito desse assunto tão importante para a população, né? Eu conversei com o Luiz Gustavo Mulha, que é advogado da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Distrito Federal. Obrigada pela participação. Obrigado. Até uma próxima.